Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje são 2 de junho de 2017, às 21h02. O assunto que nós vamos trazer é um assunto para reflexão. É sobre a frase: clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Esse é um dos assuntos mais sérios de todos os assuntos que eu tenho tratado. Esse assunto eu tenho ele como um dos mais sérios e necessário se discutir. Quando nós entramos em assuntos de ordem doutrinária, nós enfrentamos uma grande batalha com isso. Alguns se inflamam, principalmente os líderes religiosos, que têm essas frases como o mérito da existência de suas denominações, suas igrejas. E dentro dessas igrejas é impossível você questionar esses líderes. E quem está de fora questionar esses líderes, mediante as falácias, mediante a repercussão, mediante as atitudes que eles tomam, então isso mexe com todo mundo. Quem é do assunto religioso, isso envolve muito as questões de tradição, de costumes, de crenças. E quem lidar com isso e quem batalha essas grandes batalhas, sofre muito por isso. Essa semana, uns 3 dias atrás, eu estava naquele estado de sono que é um estado entre estar acordado e dormindo. E, de repente, eu ia chegando em casa, eu estava deitado, no momento de dormir, e eu me vi dentro dessa situação. Eu ia chegando em casa, e uma nuvem muito escura, ela era assustadora. E quando eu olhei para o céu e eu vi aquela nuvem, foi arrepiante, foi assustador. E, de repente, aquela nuvem, ela era uma negritude, era uma escuridão que não era água. Era cor mesmo, era algo denso. Era uma escuridão densa, não de águas, não de nuvens carregadas de água, mas que fossem nuvens carregadas de cores pretas, de fumaça preta. Era muito assustadora. E ela começou a criar lábios, olhos, boca, e se formava um rosto. Era assustador quando eu olhei, porque a nuvem, ela tinha inteligência, ela falava, ela conhecia, era um ser. E quando olhou para mim, disse assim: aquele não é o Paulo? Não é esse Paulo que anda falando coisas, essas coisas por aí, entrando nesses assuntos por aí? Pois é ele mesmo que tem que ser atingido. E de repente aquele rosto foi se formando como se fosse o olho de um furacão. E ele saiu do céu, do alto, vinha na minha direção, mas vinha com uma velocidade, com uma força. Era como se fosse um olho de um furacão vindo de maneira terrível para me destruir. Eu me assustei, confesso. Foi assombroso, foi assustador. E eu entrei às pressas para dentro de casa e eu soluçava muito, e eu me angustiava muito. Confesso que me amedrontou, porque em seguida veio um pensamento. Eu falei: como? Será que Deus estaria fazendo isso comigo? Quando foi que Deus se rendeu à mentira? Quando foi que a mentira, o engano, passou a ser parte da vida de Deus?
Isso não está certo. E eu me angustiei, porque envolveu minha fé, envolveu a minha esperança, envolveu a minha sede de vida eterna. E eu disse, como pode Deus ter raiva de mim? Como pode Deus permitir isso? Como pode Deus estar com raiva dessas coisas que eu estou falando? Mas eu não sabia, eu fiquei muito angustiado, muito angustiado. E eu dentro de casa, sentado, chorava muito. E a minha conversa era só essa, como que Deus se rendeu, como que Deus desistiu da verdade, como que agora eu não posso ter parte na vida eterna porque Deus desistiu da verdade. Passados-se alguns minutos, chega um homem na minha casa, entra na minha casa, ele trazia uma espécie de caderno, um livro, uma coisa assim, e ele dizia assim, nós estamos partindo para a eternidade e eu preciso saber dos nomes que estão indo para a eternidade. E começou a falar os nomes. Na hora o meu desencanto, o meu desalento era insuportável. Eu não suportava, era muita decepção. E ele disse assim, Paulo Macedo Fernandes. Na hora eu levantei e falei, eu? Ele disse sim. Qual o problema? Eu falei, o meu nome está aí? Sim, o seu nome está aqui. E na hora me veio o entendimento. Aquilo não era Deus, aquilo não era parte de Deus. Aquilo é da parte do maligno. Aquilo não pertence ao Deus Criador, ao Deus que é luz e que nele não há treva alguma. A minha alma se alegrou, porque o homem dizia assim, qual o problema? Está duvidando? Eu falei, não, de jeito nenhum. Nós não podemos, de maneira nenhuma. Deus não deixa os seus filhos confundidos de jeito nenhum. Nós não podemos atribuir ao Deus verdadeiro, ao Deus que habita nele a luz, nós não podemos atribuir nada de engano, nada de mentira. Então o maligno tem essa técnica de tentar se passar por Deus para enganar a muitos. Você não pode ter dúvida da vida eterna. Você não pode ter dúvida do que Deus te prometeu. Você não pode ter dúvida do que o Deus verdadeiro, através do seu único filho Jesus, te deu as garantias de vida eterna. É bom para todo cristão que saiba o que importa diante de tudo que existe nessa vida. O que importa de você é saber que teu nome está escrito no livro da vida. Não por você ser religioso, porque você tem uma religião, uma igreja, um pastor, um padre. Não porque você tenha um guru espiritual. Não porque você tem práticas religiosas. Mas porque através do verdadeiro, do Senhor Jesus, teu nome foi escrito no livro da vida. É isso que importa. O que passa disso é duvidoso. Esteja você crendo tão somente que através da tua fé em Jesus, no Filho do Deus vivo, que na cruz morreu por você, que deu a sua vida, para que você tenha a vida eterna, para que você não pereça, mas que você tenha a vida eterna através da fé, unicamente da fé, não pelas práticas religiosas, nem pelos ritos religiosos e nem pelas frases de efeito, seja ela qual for, principalmente essa frase de efeito, clamor pelo poder do sangue de Jesus. Não importa se você tem essa frase de efeito, o que importa é que você crê tão somente que através do Senhor Jesus, do que Ele fez por você na cruz, o teu nome está escrito no livro da vida. Nós vamos começar agora, nós vamos nesse instante entrar nesse assunto muito sério, que é sobre a frase, clamamos pelo poder do sangue de Jesus, ok? Insensíveis, cruéis, egoístas, indiferentes. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que não podem ser esquecidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Nesse vídeo nós vamos tentar compreender uma coisa. Todo aquele que crer no sacrifício do Senhor Jesus, todo aquele que crer
que Jesus na cruz derramou o seu sangue, essa pessoa precisa de algum objeto ou algum líquido vermelho para simbolizar o sangue de Jesus em sua vida? Precisa de quem tem a Jesus em sua vida e crê que ele morreu para que você fosse perdoado os teus pecados, você crendo nele, que através do seu sangue derramado você recebesse o perdão de seus pecados. Essa pessoa, mesmo crendo, fazendo valer a sua fé em Jesus, ele precisa mesmo de uma frase, ter que dizer uma frase, ter que expressar essa frase para se livrar, para receber alguma coisa de Deus. Nós vamos ouvir alguns pregadores, algum desses líderes, e depois você tire suas conclusões. Eu tenho a minha conclusão firmada. Para mim, nenhuma fé substitui nenhuma prática religiosa, nenhuma frase de efeito e nem nenhum produto, algum líquido vermelho passado na testa, na boca, no olho, na perna, na casa, no cachorro, no carro, no veículo. Nada disso pode substituir a tua fé no Senhor Jesus. Crendo você em Jesus, o poder do sangue do seu Filho Jesus está sobre a sua vida. Vamos ouvi-los, alguns pregadores, para tentar você tirar as tuas conclusões. Qual é a tua conclusão que você tira? Correto? 22. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens na carta aos Hebreus. E hoje, nesse momento, estamos aqui nessa parte dessa carta tão importante, pouco conhecida e tão rica, que é a carta aos Hebreus. Vamos ler do verso 11 até o verso 22. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador de nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o drama cósmico da redenção no palco da história humana, especialmente o lugar da morte de teu Filho Jesus Cristo e o sangue por ele derramado. Ajuda-nos a entender, a perceber, especialmente observar as aplicações práticas para o nosso dia a dia. Ajuda todos que aqui se encontram nessa noite, ó Deus, administrando a cada um de acordo com a sua necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Uma das principais diferenças. Nós percebemos aqui que foi lido na carta aos Hebreus
capítulo 9, a partir do verso 11 ao 22, correto? Se esse tempo aqui agora, essa gravação aqui, ela teve a leitura das Escrituras, feita por um líder religioso. A leitura foi perfeita, não tenha dúvida disso. Eu gosto, apesar de que eu ter problemas na conversação, alguns embaraços na hora de conversar, mas eu confesso que eu admiro pessoas que têm a delicadeza de ler bem e se expressa bem. Esse líder é um deles. Essa maneira de falar e de se expressar, eu gostaria de ter. E a educação também, que algum desses homens tem. Muito bem. E teve também a parte dele, que é a parte da oração. E antes que eu me esqueça, essa liturgia leu as Escrituras, correto? E então, a informação do que ele leu, dada a quem crê em Jesus ou a quem se converter a Cristo, ela é suficiente para a pessoa compreender, depois que ele informar, não formar, informar, de que Jesus é o nosso sumo sacerdote e único sacerdote eterno. É o imortal. É o mediador, como ele leu, o único mediador entre Deus e o homem. Correto? Mas na hora da oração, que ele fez a oração para explicar as Escrituras, é aí que entra a mágica. É aí que entra a mágica. Então, na oração, e quando se finaliza em nome de Jesus, não que seja errado, eu só acho que é indiferente você expressar em uma oração e se expressar. Eu te peço, faça isso, ajuda-nos em nome de Jesus. Eu não vejo tanta necessidade nisso, porque o que importa é a fé. É como a frase do clamor pelo sangue de Jesus. O que importa é você crer que Jesus está na tua vida e que ele morreu por você e que deu sangue e derramou seu sangue para que os teus pecados sejam perdoados. Correto? Correto. Assim também a oração em nome de Jesus. É indiferente, é independente. Porque se você crer no Senhor Jesus, tudo que você faz já é em nome de Jesus. Independente se você disser a frase ou não. A frase não torna o efeito de Deus, não entra no mérito da questão. Então a frase, ela tem um outro sentido. Qual é o sentido? É que o ouvinte ou seguidor de sua religião veja ele como agora mensageiro entre Deus e o homem. Veja agora ele como um mediador que Deus agora vai falar através dele. Esse é outro sentido. Mas na verdade seria desnecessário para... E se não se expressasse, faça isso, Deus nos ajuda, nos faz compreender agora em nome de Jesus, né? Não ia tornar a leitura dele menos... não ia tornar sem efeito a leitura dele, e a explicação que ele vai dar também não ia tornar sem efeito se ele não dissesse a frase em nome de Jesus. Então a frase em nome de Jesus é só para dar esse tchan na mente do seguidor e dizer, olha, ele é mediador, Deus agora vai falar através dele, para que as pessoas agora vejam ele santo, vejam ele agora coberto por uma áurea, já que ele falou em nome de Jesus. Você já imaginou um mudo? Você já imaginou um mudo, um surdo? O que faria de um surdo numa situação dessa? Não podendo expressar a frase em nome de Jesus. Só tinha que valer a fé, né? Correto? A mesma coisa a frase do clamor pelo sangue de Jesus. O que importa é a fé e não a frase. Mas a frase, ela tem esse sentido. O sentido de criar dependência nos seguidores e ver que os líderes são homens santos. Então, na frase, santifica eles. Deu para entender? Em algumas igrejas não é frase, são gestos. Mas em frase e gestos, torna eles, na subconsciência dos seguidores, que os tornou, naquela hora, santo, preparados, cheios de unção. Isso não é verdade, né? Então, se o nosso amigão aqui, reverendo, crê no Senhor Jesus,
com certeza o que ele tem a dizer ajudaria a muita gente, ou ajudaria ou contaminaria as pessoas, né? Mas sendo ele verdadeiro e falando ele a verdade, com certeza a ação e a graça maravilhosa do Senhor Jesus já iria agir sem precisar essa frase de efeito em nome de Jesus. Porque isso nós sabemos quais são as segundas intenções. Muito bem, vamos lá. Nós vamos continuar ouvindo. Eu gostaria de lembrar que em Hebreus capítulo 9, o verso 1, foi escrito por Paulo, e Paulo disse assim: na antiga aliança, olha como começa a escrita. Na antiga aliança tinha santuário terrestre e prática de culto divino. Certamente ele não iria explicar isso, porque o assunto é o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus. Mas se ele fosse também ler, no começo ele teria que explicar que essas práticas de cultos físicos, práticas de culto divino nessas igrejas, segundo a vida, o ensinamento do apóstolo Paulo, elas existiam e não existe mais. Porque a prática de culto de divino hoje é dentro do teu coração. E o culto não é mais o culto litúrgico, esse culto regado a músicas, regados a objetos, regados a frases de efeito. Não, hoje é o culto que você oferta a Deus, o culto que Jesus prestou na cruz. Pai, eu te entrego o meu espírito e tudo está consumado. Então, você ofertando esse culto de Jesus ao Pai, o Pai, quando sonda o teu coração, para colher o culto teu, não vai colher o teu culto físico, né? A oferta dada em dinheiro, trabalhos físicos, ou algum favor que você pensa achar que Deus precisa de favores do homem. E as Escrituras, elas dizem muito bem que Deus não requer nada das mãos dos homens, como se ele precisasse de alguma coisa, não é isso? E a prática de santuário terrestre são os templos que eles se colocam, infelizmente, esses mesmos aí, se colocam como praticantes de culto terrestre, de santuário, fazem suas igrejas de santuário terrestres e alimentam a prática de culto divino e, mais ainda, alimentam ainda o sacerdócio humano. Mesmo ele lendo e conhecendo isso, o que ele acabou de ler, não só ele, mas a maioria ainda se coloca como sacerdotes, como se fosse ainda na velha aliança, na antiga aliança, ofertando a Deus, os sacerdotes fazendo oração e sacrifício contínuo pelo povo. E se os sacerdotes da antiga aliança faziam sacrifícios contínuos e oração contínuas pelo povo, é porque não surtia efeito, não é verdade? É porque tinha que ser repetido ano a ano, os sacerdotes repetiam ano a ano, porque não surtia efeito, não tinha efeito nenhum, até que Deus envia a Jesus para que uma vez por toda o sacrifício seja feito e a ministração seja feita pelo único sacerdote que é Jesus, como ele acabou de ler, o nosso sumo grandioso, maravilhoso sacerdote, o eterno, o Senhor Jesus, o Yeshua, para que a gente não precisasse repetir isso nem ano a ano, nem mês a mês, nem semana a semana, nem dia a dia, nem momento a momento. Então, o que ele acabou de ler é justamente isso que eu estou tentando explicar para você aqui. Para que você não precise dessas práticas físicas e nem dessas frases de efeito. Porque uma vez por todas Jesus já fez isso e o que te resta agora é crer tão somente no que Jesus fez, no que Jesus realizou, para que você para que você venha poder ter o poder maravilhoso do sangue de Jesus sobre a tua vida. Sem frases, sem alegorias, sem fantasias, sem superstições, sem misticismo, sem frases de efeito e sem que você seja mediador entre Deus e os homens, como nós acabamos de ler aqui. Depois você pega de novo as Escrituras, você volta esse vídeo, você ouça e procure nas Escrituras, que você vai ler justamente no que ele leu. E se você seguir alguns vídeos, você vai ver que em muitas dessas coisas que ele acabou de ler e tenta ensinar, vai contrário a isso. Porque uma vez é o discurso para formalizar, para direcionar que está lendo realmente das Escrituras, não podia tirar de outros livros, é claro, senão os membros caía fora. Mas na prática mesmo, vocês vão perceber
que tanta prática de culto divino é repetidamente feita nessas igrejas. A prática do sacerdócio orando pelo povo é como na antiga aliança. É o sacrifício que nunca chega ao conhecimento, nunca chega à maturidade, nunca chega a resolver. Mas se você compreender a Jesus como esse mediador entre Deus e o homem que deu a vida por você, como ele acabou de ler aqui, você vai perceber que você não precisa mais desses homens. Principalmente quando esses homens se tornam doutores, é isso? Doutores e doutrinadores. E quando você vê nas Escrituras que o Espírito Santo de Deus vos ensina todas as coisas para que ninguém precise vos ensinar, aí sim, aí você vai entender realmente que a função desses homens era só informar e depois entregar o salvo, o convertido a Jesus e ao Espírito Santo de Deus, para que ele não precise ser seguidor desses homens, voltar de novo às práticas de sacerdócio humano, homem, e prática de culto divino e de santuário terrestre, que são as igrejas deles. Correto? Vamos continuar aqui, você vai prestar bem atenção, correto? Só para lembrar no que eu disse nesse instante, eu vou mostrar aqui o texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 24 e 25. Eu vou ler junto com você. Eu não vou ler como aquele cidadão, como o irmão, que eu creio que ele é um filho de Deus, mas nós vamos... Eu vou tentar ler aqui, depois você lê em casa, tá bom? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos de homens. Isso confirma aquilo que Paulo disse, correto? Que na antiga aliança tinha prática de santuário terrestre e prática de culto divino. Vindo a Jesus, Deus habita em nossos corações. Lembra quando Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então, eu não tenho como buscar Deus dentro de um templo, dentro de uma habitação feita por mãos humanas, porque Deus não habita lá. Deus habita em nosso coração. O que resta é eu crer. Se eu não crer nisso, eu vou ter que buscar Deus em algum lugar e ficar buscando várias vezes. Porque uma vez você não crê que Deus habita no seu coração, e que na antiga aliança, a prática, as pessoas iam buscar porque achavam que Deus habitava lá, não é verdade? No templo de Herodes, é isso? Então, hoje, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus nos ensinou e nos libertou para crermos que ele habita em nosso coração, para que não precisamos buscar Deus em santuário terrestre, em templo algum. Correto? Eu vou ler agora o verso 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Não é maravilhoso entender isso? Se eu não crer nisso, eu vou crer em quê? Eu vou crer que Deus está no templo, precisando da minha ajuda, precisando do meu dinheiro, precisando da minha oferta para que o templo exista, para que ele exista, para que ele possa fazer alguma coisa. E, na verdade, bem sabemos, né, que esses valores é para construir patrimônio terrestre na terra. É para ir de contra a vontade de Deus, que Deus não habita em templo, como Deus não ficou feliz com Davi quando queria construir o templo. Lembra o que ele disse? O que foi que Deus disse ao profeta Natan? Diz a Davi que não. Eu não quero que ele faça templo para mim. Quando eu pedi, desde quando eu tirei os filhos de Israel, quando foi que eu pedi para que fizesse casa para mim? Olha, Davi, eu farei casa para ti. E isso se cumpriu na vida de Jesus, não na vida de Salomão, hein? Jesus foi aquele que deu a vida, que derruba esse templo e construirá em 3 dias. E Jesus faleceu, falava do seu próprio corpo, em 3 dias ressuscitou e inaugurou o templo para Deus, que é em cada coração daqueles que crêem no Senhor Jesus, são os verdadeiros templos de Deus e morada do Altíssimo. E maravilhoso é que esse Deus que habita no coração daquele que crê, assim como diz as Escrituras, esse Deus não pode ser servido pelo homem, não precisa de dinheiro, não precisa de varrer casa para ele, limpar a casa dele, não precisa de dar dinheiro para os emissários, que supostamente é dele e tal. Então é bem diferente, não é? Não é maravilhoso a fé? Você vai substituir essa fé maravilhosa que Jesus veio trazer a você? Você vai substituir essa fé maravilhosa para acreditar no que esses homens oferecem, as frases de efeito e objetos e algo físico para simbolizar o sangue de Jesus? Bem diferente, não é verdade? Então nós vamos continuar aqui e você vai prestar bem atenção, porque você vai compreender o que é que as Escrituras querem que você entenda e o que é que esses homens tentam incutir no coração e mente de vocês, correto? Para não ficar também nenhuma dúvida, eu tinha comentado sobre isso e eu estou mostrando aqui também o texto, correto?
Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. João escreveu isso. É 1 João 2, 25 a 27, correto? Então vamos lá. Por que João escreveu isso? Porque já naquela época já havia um ataque de homens que não queria levar Jesus como uma palavra viva de Deus, não acreditavam que Jesus era o único mediador entre Deus e os homens, e queriam seduzir, queriam enganar as pessoas, e por isso os discípulos de Jesus, principalmente João, lutando contra isso, escreveu isso graciosamente pela vontade do Deus eterno. Então vamos lá, 1 João 2, 25 e 27. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Isso é precaução, correto? Quanto a vocês, a unção que dele recebeste permanece em vós. Não é maravilhoso? A unção que dele recebeste permanece em vós. Peraí, eu achava que era o meu pastor, que era o ungido, ele que tinha unção de Deus para ensinar. Eu achava que ele era o ungido especial, né? Que através dele Deus falava comigo. O que João está dizendo aqui é que o Espírito Santo de Deus está na tua vida. E você tem a unção de Cristo na tua vida para você aprender com o Espírito Santo. Lembra que Jesus diz, não vos deixarei órfão? Enviarei o Espírito Santo Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Jesus sabia que se você não aderir ao Espírito Santo e ensinar você, esses homens vão entrar entre você e Deus para ensinar as doutrinas deles, o que eles querem. Qual é melhor? Não é melhor o Espírito Santo sendo o teu professor? Você aceitar essa unção gloriosa de Jesus na tua vida, e você saiba que o teu líder, o teu pastor, o teu chefe, o teu guru, ele não é mais ungido do que você? Se é que ele tem a unção de Cristo Jesus, ele tem que ser verdadeiro. Porque você tem essa unção. Por isso você não precisa dele. O que eles tinham que fazer é levar você boas novas e entregar você nas mãos do teu pastor, a Jesus. Não ele se tornar o pastor da sua vida. Não ele se tornar o líder da tua vida, o pai na tua vida. Lembra que Jesus em Mateus disse, a ninguém chamei de pai, a ninguém tei vosso mestre, porque só há um mestre de vocês, o Cristo de Deus vivo. Só há um pai que está no céu. Lembra? Jesus não proibiu isso, mas porque a insistência deles em incutir na cabeça de vocês, que vocês precisam, que vocês têm, né, que seguir as normas deles, e termina deixando a verdadeira sentido, os méritos das questões de Cristo Jesus. Você abandona isso para abraçar toda essa coisa, né, essa áurea religiosa, essa falsa cobertura espiritual desses líderes. Eu vou terminar de ler o texto aqui, nós vamos continuar a fazer, vamos dar continuidade, né? Nós já lemos isso aqui. Quanto a vocês, a unção que dele recebeste permanece em vocês e não precisa de alguém que os ensine. Você já entendeu isso. Mas, como a unção dele, que é Jesus, né, recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Não é maravilhoso? Você quer além disso? O que você quer mais além disso? Se você buscar além disso, você sabe o que vai acontecer com você? Você vai absorver doutrinas, ensinamentos, que é doutrina. A palavra ensinar significa doutrinar. A palavra ensinamento é doutrina. Então você vai receber ensinamentos, doutrinas que não foram práticas do Senhor Jesus. Não veio de Jesus direto para você. Veio por intermédio dessa liderança religiosa, dessa cobertura religiosa que você se prostra e você se dobra, não é verdade? Então por que você não aprender direto com Jesus através do Espírito Santo do Pai? Por que você tem que aprender através dos seus líderes religiosos? Olha aqui, olha, lê o texto em casa, pega esse texto, leia. Porque se você não entender isso, se você não aceitar isso, se você não compreender isso, sabe o que vai acontecer? Eu vou lhe mostrar aqui uma coisa. Você vai entender muito bem e depois você tira suas conclusões, correto? Muito bem. Olha aqui o que acontece com você quando você não deixa o Espírito Santo de Deus, a unção de Cristo Jesus, atuar na tua vida. Aí o que vai acontecer com você? Você vai seguir outros mediadores, você vai seguir esses homens, e o resultado disso é você receber doutrinas que não foram praticadas por Jesus, não foi ensinada por Jesus, não foram praticadas pelos apóstolos e também não foram ensinadas pelos apóstolos. A pergunta é, vale realmente a pena deixar de ouvir
o Espírito Santo de Deus. Leia esses textos em casa e fale com o Pai em secreto. Entre no teu quarto, não é que entre na igreja, não. Entre no teu quarto, fecha a porta, ora o Pai em secreto, e em secreto o Pai te recompensará. Então leia isso em casa, entra no teu quarto, no silêncio, você e Deus, sem a mediação humana nenhuma. E aí você irá compreender. Quando você não dá lugar ao Espírito Santo de Deus ser o teu professor, lembra quando as Escrituras diz que dias virão que não precisarão dizer ao outro, conheça o Senhor, porque eu mesmo me darei a conhecer ao Senhor. Vai chegar dias que até as boas novas, o Espírito Santo vai querer tomar o lugar de dizer, tá bom, você não tem problema não. Você não quer que eu fale da verdade? Eu falo. Quantas pessoas são movidas pelo Espírito Santo de Deus? Porque não acha quem diga a verdade para eles, o Espírito Santo, olha, eu sei que estão demorando muito de chegar aqui ao teu coração, eu vim aqui para mostrar para você que Jesus, o Filho de Deus vive, e evangelizar você. Quantas as pessoas são evangelizadas direta pelo Espírito Santo de Deus? São incomodadas, são tocadas, são levadas pelo Espírito Santo de Deus. Em lugares remotos da terra, em lugares impróprios da terra, o Espírito Santo de Deus faz isso. Porque não há quem fale a verdade, não há quem queira falar a verdade. Por isso que o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho de Jesus, será sempre uma novidade no coração dessas pessoas, porque os líderes delas negam esse evangelho verdadeiro, impondo-lhes os seus próprios evangelhos, modelos de evangelho de cada igreja. Então vamos ver o que acontece quando você não adere aos ensinamentos direto do Espírito Santo, sem mediação humana, sem mediação de pastor, de padre, nem pai de santo. Olha aqui, olha. João 2:1-9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo. Opa! Ensina aqui a doutrina, viu? A palavra ensinar significa doutrinar. Ok? Entendeu bem? Palavra doutrina significa... É sinônimo. Sinônimo de doutrina é ensino, correto? Vamos lá. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele. Opa! E além dele? O que é além dele? O que é além dele? É você ter práticas de doutrina, seja frases de efeito, ou algo visível, como simbologia. Quando você usa essas frases de efeito criadas por esses líderes e as simbologias, você está indo além do que Jesus ensinou, além das doutrinas de Jesus para a sua vida. E é isso aí que acontece, justamente isso é ir além dos ensinamentos de Cristo. E como é que esses líderes religiosos conseguem impor sobre a subconsciência que supra essa carência dessas pessoas? Como eles conseguem fazerem isso? Claro, eles vão dizer que Deus me revelou, Deus me orientou, Deus me iluminou, estamos indo além da letra, olha que... E aí as escrituras deixam claro aqui, aquele que vai além, não importa se seja da letra, aquele que vai além dos ensinamentos de Jesus. O que acontece com ele? Não tem Deus. Viu como as pessoas são vazias? Porque elas têm essas práticas, usam essas frases de efeito. E João está dizendo aqui que quando isso acontece, quando você usa doutrinas, faz uso de doutrinas, que vão além das de Jesus, não tem Deus. E sabe por que não tem Deus? Porque Jesus diz assim, a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Antes te fará jorrar uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, quando você vai além das doutrinas de Cristo e abraça as doutrinas dos seus líderes, ainda que diga que foi anjos que revelou, que foi o Espírito Santo que revelou, foi Deus que revelou, ainda que eles digam isso, sabe o que acontece? Você fica sem Deus. E por isso é que você volta de novo a buscar Deus no outro dia. Porque está sem. Na tua cabeça você está sem Deus. Eu tô sem fé, eu tô fraco na fé, eu preciso buscar Deus, preciso ouvir a palavra de Deus. Então você vai ouvir hoje, mas amanhã tem que voltar de novo, porque amanhã você vai estar no mesmo vazio. Esse vazio, ele é provocado. O que te faz você voltar de novo é que essas mensagens, essas pregações que eles fazem nesses ambientes religiosos não sacia a tua sede. Mas por que isso não sacia a tua sede? Porque justamente que os ensinamentos deles vão além dos ensinamentos de Jesus. Aí por isso não te alcança, por isso a tua alma não se sacia com isso. Pensa que sacia pelas emoções que você sente. Você chora, você vê o louvor, você vê uma palavra mansa, você vê o líder falando. Então você termina chorando pelo ambiente. O frenesi religioso, o transe religioso coletivo faz você pensar
que está recebendo algo glorioso de Deus, mas não é. No outro dia você vai ter que voltar de novo. Você vai ter que cavar essas emoções lá e às vezes não é de graça. Às vezes é pagando, é gastando dinheiro com gasolina, gastando dinheiro com passagem de ônibus, gastando tudo. Você tem tudo em tua vida, em tua casa. Deus na tua vida, presente na tua vida. E você investe teu suor, teus valores, que poderia ajudar as pessoas que mais precisam. Aí eles usam esse argumento, não, mas a obra de Deus é espiritual, né? Temos que ajudar as pessoas, dar a ela o espiritual. Não está dando nem aos membros o que é que deveria dar. Imagine dar aos visitantes, aos novatos, aos que chegam nesses ambientes. O que vai acontecer é tornar outros com os mesmos hábitos, os mesmos vícios e as mesmas dependências. Deu para entender? E Jesus disse um dia, né? Nem sempre vós me tereis, mas dias virão que o Filho do Homem será tirado. Aí tereis pobres. E aí, isso aí. Jesus fisicamente foi levado ao céu e hoje temos um povo necessitado aí, muitas pessoas sendo carentes e necessitadas. E Jesus disse isso. Quando quiserdes dar alguma coisa para mim, dê a esses pequeninos. Você vê que eles, até nisso, esse texto, eles usam um texto nas escrituras que eles fazem uma lambança danada para mentir para o povo. A dizer que Jesus tem que dar para Jesus, que é dar para a igreja, é lógico, né? Que não é para dar para o pobre, não é para dar para o necessitado, não. Vai contra Jesus em tudo. Usa o texto como pretexto, mas entorta esse texto para dizer que você tem que dar o unguento, o teu perfume, tem que dar para Jesus, entendeu? Que é o teu dinheiro, que é o teu suor e o teu sacrifício. Mentem para justificar a mentira. Vamos continuar lendo aqui? Por acaso, as doutrinas que... Nessa aqui é um comentário meu, essa parte de baixo aqui. Por acaso, as doutrinas que esse pessoal ensina e que os membros são induzidos a praticarem como forma de vida foram recomendadas por Jesus? Não. Essas práticas foram recomendadas por Jesus? Não. A frase, o clamor pelo sangue de Jesus, foi recomendada por Jesus? Não. Foi orientada por Jesus? Não. Só a esses líderes religiosos. E um vai tentar desdenhar que o outro não tem a fé que ele tem. É questão de fé, né? Não é questão de fé, não. É questão de crença. É questão de misticismo, de achômetro. Né? E por isso cada religião, cada igreja tem uma frase, um objeto que crê assim, dessa maneira assim, e vai morrer assim. Aí ele diz que isso é fé. Fé é não se contaminar com isso. Fé verdadeira em Cristo Jesus é isso aqui, ó. Todo aquele que não permanece no ensino de Jesus Cristo, mas vai além dele, não tem a Deus. Pronto, acabou. Quem permanece no ensino do Pai, quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Acabou. Você crê que o Espírito Santo de Deus possa te ensinar sem precisar essas igrejas, essas religiões? Crê. Se você não crê, você vai ter que cair na malha desses homens e você vai ter que pagar por isso. Que paga, né? Pensa você que você não paga, não, você paga. Você paga o teu tempo, teu suor, teu dinheiro que poderia ajudar tua família, ajudar pessoas necessitadas, como o Senhor Jesus, o verdadeiro, ensinou. No entanto, você prefere ser enganado por esses homens. Mas vamos ouvi-los, né? As chagas você quer tocar? Está aí o prego pregando a mão de Jesus e sangue escorrendo, e veja que esse sangue está deslizando pelo braço de Jesus. Se eu fosse você, eu tocava em todas, eu ia, desculpe a expressão, me lambuzar do sangue de Jesus, dizendo: Jesus, eu preciso do teu sangue, não quero mais esconder de ti, Senhor, o meu pecado, não quero. Nós vemos aqui que a voz de um outro pregador pregando. Deixa eu tentar aqui achar aqui a pessoa que está falando. Pregando a mão de Jesus e sangue escorrendo, e veja que esse sangue está deslizando pelo braço de Jesus. Se eu fosse você, eu tocava em todas, eu ia, desculpe a expressão, me lambuzar do sangue de Jesus, dizendo: Jesus, eu preciso do teu sangue, não quero mais esconder de ti, Senhor, o meu pecado, não quero esconder de mim mesmo, Senhor, o meu pecado, pelo contrário, eu quero lambuzar-me do teu sangue
e aí ser purificado, e aí ser curado, e aí ser liberto, e aí... É quando ele faz esse gesto, eu quero me lambuzar no teu sangue, a intenção, que já é costume e doutrina, é fazer com que o seguidor, os seguidores, crie imaginação na sua subconsciência de que está se tratando de um sangue biológico. Ainda que eles não vão dizer isso, é lógico. Mas é para criar na cabeça do seguidor essa ideia de que nós estamos aqui, que quando você está em atos, praticando atos religiosos, você tem que criar imaginação na tua subconsciência de que você está sendo banhada por um sangue, lavada por um sangue. E essas imaginações que você cria na subconsciência são imagens. Você constrói, ele está construindo aí isso. Sabia que isso cria dependência? Que isso não tem nada a ver com fé? A fé é a convicção, a certeza de que você não vê o sangue, mas que ele já está sobre a tua vida. E que isso já aconteceu, que Jesus já derramou sobre a tua vida esse poder. Não há essa coisa de derruba teu sangue, derrama o teu sangue sobre mim, não. Ele já derramou. Quando você passou a crer no Senhor Jesus, que você crê de todo o teu coração, você já está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque o sacrifício já foi feito uma vez por todas. Não quer dizer que eu vou me lambuzar, eu vou me banhar nesse sangue. Não quer dizer que Jesus tem que morrer agora para você, não. Ele já morreu e já ressuscitou, ele já derramou o sangue. O que te resta é crer de todo o teu coração. Então essa encenação física e essa citação de lambuzar no sangue, isso é criando dependência doutrinária no seguidor, porque isso faz ele voltar de novo para criar de novo esse cenário na mente dele de que ele está sendo banhado por um sangue. Isso é um truque, isso é ir além dos ensinamentos do Senhor Jesus. Não tenha dúvida disso. E ser perdoado, aí ser salvo e começar uma vida nova. Sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar. Percebemos que aí vem cânticos, vem louvores para expressar o sangue. E isso tem um efeito muito grande em termos de fragilidade, mexer com o emocional das pessoas. Se o emocional das pessoas salvasse elas não precisariam de jeito nenhum ter fé. Nós seríamos salvos pela emoção. Basta provocar a emoção e nós sentiríamos a presença de Deus e nós seríamos salvos por nossas emoções. Não. Salvação é fé. Eu creio tão somente que um dia o sumo sacerdote Jesus, uma vez por toda, deu a vida por mim e derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados. Independentemente de eu abrir a boca ou criar algum cenário físico. Independente disso, eu já tenho, não tenho que buscar, eu já tenho. Aí vou lá na igreja lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Não. Se você crê no Senhor Jesus, você já lavou as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Não há tempo. Não há tempo. As coisas, às vezes, não dá tempo. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes? As 5 loucas não tinham azeite nas suas candeias. E elas pediu às prudentes. E à meia-noite houve um grito. Eis aí o noivo, veio o noivo. As loucas não tinham azeite, pediram para as que tinham. E as prudentes que tinham, disse, não, vai aos que vendem. Que é o processo que nós estamos vivendo hoje. Esses milhões de pessoas indo comprar azeite aos que vendem. Em vez delas já terem o azeite. Em vez delas crerem que já tem esse azeite. Que é maravilhoso. Você ter a convicção de estar o teu nome escrito no livro da vida. Nunca entrar em parafuso, nunca entrar em confusão, nunca entrar em dúvida. Não é maravilhoso? Então o que você precisa fazer nessa vida é crer tão somente que a tua candeia já está cheia desse azeite maravilhoso, cheia do Espírito Santo do Pai na tua vida. É isso que você precisa. Ou então você tem que ir comprar aos que vendem, porque não é de graça. Você sabe disso.
que para você ir buscar a presença de Deus, buscar a presença de Jesus, para você buscar a presença do Espírito Santo nesses ambientes religiosos, pelos atos religiosos e as emoções provocadas por esses homens, pelas músicas, pelos cantos, pelas pregações, não pense você que você sai dali e não pagou nada, não. Que no fim do mês você vai deixar ali o 10%, ou dar uma ofertinha, um dinheirinho aí, que nunca é ofertinha, né? Aí não, eu ajudo no papel higiênico. Só se tu usasse o banheiro em 10 minutos, né? Então você dá dinheiro para comprar 50 rolos de papel higiênico. Aí em uma noite de um culto, e 1 hora, 2, 3, 4 vai no banheiro, mas você sozinho pagou 50 pessoas. Aí todo mundo dando dinheirinho, dízimos e mais oferta aí, e pensando que está ajudando para comprar papel higiênico, e produto de limpeza e água, e pagando luz. Você, se brincar, pega o dízimo de um só, paga água, luz, papel higiênico, tudo, só de um, o dízimo só de um. Muitas vezes banca uma igreja inteira. E o dinheiro do restante é devolvido? Não, você não precisa dar, porque o dinheiro de um só já deu para cobrir toda a despesa da igreja. Duvido que eles façam isso. Eis aí a malignitude deles. Que o restante é para construir patrimônio religioso com CPF de quem? De Jesus? Acordam. Vamos continuar ouvindo aqui? Senhor Jesus, em teu nome e pelo poder do teu sangue, selamos toda pessoa e acontecimentos os quais o inimigo queiram fazer mal. Viu aqui? Uma oração da Igreja Católica, de alguém da Igreja Católica, que o padre católico mostrou ali, fez toda aquela encenação sobre o sangue, e alguém da Igreja Católica veio cantar um hino antes falando do sangue. Você vê como insistem nessas coisas. Isso é misticismo, sim, não tem dúvida disso. E você percebe que a oração dela, para que passe o sangue sobre todas as coisas, vamos continuar ouvindo, e você vai perceber como é que essas pessoas são presas, aprisionadas, como eles fazem uso daquilo que deveria ser espiritual, daquilo que deveria ser na alma da pessoa, direcionado à pessoa e Cristo Jesus. Olha o que acontece. Com o poder do teu sangue, selamos toda a potestade no mundo qual vivemos. Com o poder do teu sangue, rompemos toda a ação do maligno. Pelo poder do teu sangue, selamos nossa casa, pessoas e alimentos que nos envia para nosso sustento. Com o poder do teu sangue, selamos portas e janelas, objetos e paredes, o ar que respiramos, e com fé, colocamos um círculo do teu sangue ao redor de toda a nossa família. Pelo poder do teu sangue, selamos... Precisa mais falar alguma coisa? Há 40 e tantos anos atrás, 46 anos por aí, não sei, a Igreja Católica, um padre católico escreveu um livro, O Poder do Sangue de Jesus. E através desse livro, abasteceu a Igreja Católica de crenças a respeito do sangue, como gestos, objetos, simbolizando sangue, e também frases de efeito sobre o sangue de Jesus. E muitas igrejas embarcaram nessa onda desse livro e passou para suas igrejas como revelação de Deus, Deus revelando a igreja dele. E na verdade já era algo que vinha da mãe católica, porque é assim que as escrituras até nos dizem, né, que a mãe deu de beber às suas filhas, e elas se embriagaram. Todos os reis da terra, que são líderes desses reinos religiosos, se embriagaram com o cálice da mãe. É assim que funciona. E você acabou de ver aqui a oração aqui. Em que você acredita? O poder do sangue passa sobre objetos, portas, janelas, pessoas, para defender do maligno. Defender do maligno. E as escrituras dizem que não. Nós, filhinhos, vós já venceste o maligno. Já vencemos. Então, quando você crê que Jesus morreu por você e ele é o teu salvador, aquele que confessa com a boca e crê no coração, esse será salvo. Palavra de Jesus. Palavras que Paulo que escreveu. E Jesus disse, daqueles que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Deu para entender as maravilhas quando você não é contaminado com essas crenças nessas igrejas? Então o sangue de Jesus Cristo foi derramado para perdão dos meus pecados, para me dar vida eterna, para que através do sangue de Jesus derramado na cruz, e eu creio nisso, eu possa entrar no Santo do Santo, eu posso ter acesso ao Pai, sem precisar mediação de prática de culto religiosos, de culto ou missa, seja lá o que for. Deu para entender? Então, através do sangue de Jesus, que eu creio que na morte dele, eu recebi essa bênção maravilhosa sobre a minha vida, eu tenho acesso ao Pai. Como se o sangue de Jesus me dá acesso ao Pai, se
Se você tem que, para ir ter acesso ao Pai, tem que ir na igreja. Não é uma contradição? Se você tem acesso ao Pai através do sangue do Cordeiro, que na cruz, uma vez por todas, derramou por você, como é que você vai, para ter acesso a Deus, tem que ir na igreja? Ouvir a mediação das pregações desses homens. Não há uma grande contradição? Você não vê nenhuma contradição nisso aí? Eu vejo. E muitos veem contradição. Nosso trabalho. Com o teu sangue precioso, selamos os atos, as mentes e os corações de todos os que dirigem a nossa pátria. Faz o quê? Com o sangue, dirige os atos dos que cuidam da nossa pátria. O sangue de Jesus, a expressão clamar pelo sangue de Jesus, dirige os líderes de nossa pátria. Não. Pelo que eu saiba, a nossa pátria, 1.800 deputados e senadores, presidentes, prefeitos e vereadores foram dirigidas não pelo sangue de Jesus, foram dirigidas pela JBS. Pela JBS e a JIF, não é isso? O grupo Friboi aí, esse grupo aí do Wesley. Pelo que eu saiba, a JBS é que dirigiu 1.800 políticos nesses últimos anos. Não foi o sangue de Jesus que dirigiu. Você acha que foi o sangue de Jesus que dirigiu Lula? Dirigiu Dilma? Fernando Henrique Cardoso? Esses cães do inferno? Que dirigiu Collor de Mello? Olha, se existe morada de demônio na terra, está nos corações desses homens. Eu sempre pergunto assim, Deus, esses malignos, esses diabos estão aonde? Eu não vejo outro lugar para esses demônios se esconderem, a não ser no coração desses que matam crianças e velhinhos e idosos em hospitais do SUS. Pessoas estão morrendo porque falta tratamento médico adequado, exames adequados, diagnósticos adequados. Essas pessoas estão sendo assassinadas por esses demônios vivos da política. Mas já na crença, esses homens estão sendo dirigidos pelo sangue de Jesus. Imagine se não fosse. Se está sendo dirigido pelo sangue de Jesus, esses capetas fazem isso. Imagine se não fosse. Imagine se fosse dirigido pelo sangue do diabo. Se isso é luz, imagina as trevas, meu irmão. Ah, meu Deus. Vamos ouvi-los. Vamos ouvi-los. As mentes e os corações de todos os que dirigem a nossa pátria. Faz o quê? Segura na mão de Deus e vai! Tem gente de fé aqui que vai com ele? Cristianismo tem muito mais a ver com segunda de manhã do que com domingo à noite. A giripoca vai piar! E o que tem... Cristianismo tem mais a ver com segunda de manhã do que domingo à noite. Se eu tivesse de escolher o cristianismo, eu escolheria o de Jesus. Que não tem nada a ver com nada desses cultos, dessas missas, dessas reuniões. Tem com o que diz as Escrituras, Cristo em vós. Não é Cristo na igreja, não é Cristo dessas cerimônias, dessas práticas de culto divino, não. É Cristo em vós, é a esperança da glória. Cristo em nossas vidas. O que Jesus disse foi isso. Eis que estarei todos os dias de vossas vidas. Como? Que eu, para ter Jesus em minha vida, vou ter que buscar domingo de manhã, ou segunda-feira à noite, ou qualquer dia que seja que eles determinem a hora de você ter Deus? Isso não tem sentido. Tem sentido para você? Isso para mim não é fé, é superstição, crença. De bom, de ruim dentro de você vai sair para fora, é amanhã, 8 horas da manhã. Como assim? Tudo que há de ruim em você vai sair amanhã. Quer dizer, digamos, o cara tá aí... digamos que hoje é domingo, meio-dia. Correto? E ele diz assim... amanhã tudo que há de ruim vai sair em você. É dizendo em outras palavras, o que há de ruim vai ficar em você de agora até amanhã. Até a hora de começar o poder religioso. Você vai ficar totalmente endemoniado esse tempo todo, meu irmão. Não é melhor você crer no Senhor Jesus? E será salvo tu e tua casa? Filhinhos, vós já vencestes o maligno.
Aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão. Você quer mais do que isso? Você vai esperar até amanhã para o demônio sair de você, para o capeta sair de você? É coisa de religião mesmo, né? Coisa de igrejas mesmo, né? Não é hoje não, porque aqui dentro, a pombagira é crente aqui dentro. Se der. Quer dizer, olha só. Porque hoje aqui não, porque hoje pombagira é crente aqui dentro. Em outras palavras, dizendo que dentro do ambiente religioso, que tá cheio aí, tá cheio de seguidores dele, né? Tá dizendo que há pombagiras aí dentro. Tu vai sair da tua casa, levar tua família, teus filhos, em vez de estar com tua família, aproveitando essa vida maravilhosa, aproveitando esse casamento que Deus te deu, aproveitando esse prazer maravilhoso de que é ser casado, de estar com a esposa, e de você que é mulher, estar com seu marido, o prazer de estar com seus filhos, esse presente maravilhoso que Deus te deu para respirar, para tomar uma água, para poder comprar uma roupinha, ou se não tem carro, vai de ônibus, passear, ir em um parque com teus filhos, vivendo a comunhão com Deus, conversando com teus filhos, ensinando aos teus filhos o caminho que deve andar, que é amar a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Crer em Jesus para a vida eterna. Você pode ensinar o teu filho esse caminho maravilhoso. Aí você deixa isso para ir para um ambiente que tem pombagira. É a mesma coisa de eu pegar a minha mulher e dizer, vamos agora ali, que nós vamos ali na casa da... uma boate. Mesma coisa. Sabendo que lá o capeta tá lá, com pombagira tá lá, o que é que eu vou fazer lá? E ainda levar a família. Então é a mesma coisa que ele tá dizendo, isso aqui tá cheio, tem gente que tem pombagira aqui dentro. Então, você sai da tua casa, que você pode ter Deus na tua vida, para ir para um lugar que a pombagira tá lá, que seja lá. Eu não sei até de onde ele aprendeu isso, que eu procuro na Bíblia, pombagira não tem. Quem revelou isso para eles? Você acha que é o Espírito Santo verdadeiro de Deus que revela esses nomes para eles? Que revela essas palavras e frases e nomes de efeitos para amedrontar e prender você? Era isso? Você acha mesmo que o Espírito verdadeiro de Deus, que é luz, ele fabrica essas coisas mesmo? Eu espero que você tire a tua família desses ambientes, viu? Para que você possa viver em tua vida e na tua família a paz gloriosa do Senhor Jesus. Achar o preto velho, prega! O chucaveiro. Tem preto velho na Bíblia? Tem chucaveiro na Bíblia? Pergunta para ele em que dicionário ele tirou isso, de que informação ele tirou isso, de que lugar na Bíblia esses nomes ele tiraram. Se esses nomes não é revelado pelo espírito do erro, do engano, que o Espírito de Deus jamais entraria nesse assunto. Deu para entender? Jamais daria esses nomes. Agora eles só estão chamando esses nomes, porque é a ramificação que tem com o candomblé, que esses nomes de demônios é usado no candomblé. Então o espírito que opera no candomblé opera também nesses ambientes religiosos, aí sobra esses nomes para eles. Porque o Espírito Santo de Deus não perde tempo com essas coisas, não. E Deus é luz, e nele não habita treva alguma. Deus não precisa de alimentar demônio para Deus poder ser Deus. Pelo contrário, demônio é, pelo poder da palavra do Eterno, todas as potestades, elas estão prostradas. Filhinho, vós já venceste o maligno. Não é que vai vencer, não. Nós já vencemos o maligno. Essa é a grande verdade. Faz teatro! Jesus um dia estava na igreja, um homem levantou endemoniado e começou a interromper. Gente, o capeta, ele é muito capeta. E Jesus falou assim, cala a boca e sai dele, que eu estou pregando. Então o diabo tem medo de igreja, tem medo de nada. Ele tem medo de homens e mulheres de fé. Mas existe uma segunda parede que nos protege. Semana que vem, no sábado, a gente vai pregar sobre teto. E na outra nós vamos falar sobre o acabamento. Mas eu queria falar sobre a segunda parede que protege o cristão. A primeira é a fé e a segunda é o sangue de Jesus. O diabo quer tirar de mim, de você, esse entendimento do que é o sangue de Jesus na minha vida e na sua. Se você não entender o poder do sangue de Jesus, você vai ser cobaia na caminhada cristã e você não vai ter parede. Eu falei ontem aqui o uso da parede, são 3. Parede te protege, parede serve para você pendurar as melhores coisas da sua vida, né? E parede... Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esse papo de que você vai compreender o que é o sangue de Jesus. Você sabia disso? Que se você pegar uma pessoa, um ladrão, você pegar um ladrão, correto?
E ele, sem saber de nada disso, eu sei da importância que há no sangue de Jesus derramado na cruz uma vez por todas. Não é que vai derramar, não. Não é pelas frases de efeito que que o milagre acontece, não. O milagre já aconteceu porque Jesus ele já derramou sobre nós. Correto? Você sabia que se pegar um ladrão agora e ele crê no Senhor Jesus de todo o seu coração e ele acabar de morrer agora, sabia que ele não precisava de saber de nada que esse Senhor tem a explicar? Sabia disso? Pois é. Não só ladrão não, ladrão, prostituta, qualquer um ser humano no mundo que crer no Senhor Jesus, sabe que ele precisa saber para herdar a vida eterna? E o poder de Deus está sobre a vida dele? Crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Mais nada. Então o que ele tem a explicar é implantar crenças em frases, em objetos, em gestos, em ritos, sobre o sangue de Jesus. Porque tem um outro vídeo dele que ele entra muito bem nesse assunto. E é isso aí que eu estou dizendo. É triste, mas é real. Serve para você ver. Porque tem sempre lá uma janela e através da parede você vê o que está vindo para lá. E o sangue de Jesus é essa segunda grande parede que eu e você precisamos. Nós estamos falando aqui de coisas simples nesses dias. Eu não vou pregar muito porque eu estou com muita vontade de orar. O Senhor falou comigo aqui durante a ministração do Israel. Falou assim, olha, ora, porque hoje eu vou aplicar o meu sangue e tem vidas aqui que estão presas, principalmente a vícios. E eu vou libertar porque tem poder no meu sangue aqui hoje para libertar as pessoas. Entendeu? Se ele dissesse para essas pessoas que elas poderiam crer no Senhor Jesus e a verdade libertaria elas, com certeza, se alguém se interessasse, dissesse, me fala sobre o sangue de Jesus, ele dissesse, olha, todo aquele que crê no Senhor Jesus tem o poder de sangue de Jesus sobre a vida dele. Não tem que ser derramado sangue nenhum aí. Não tem que ser derramado sangue nenhum aí, não. Essas pessoas que creem no Senhor Jesus, elas automaticamente já recebe esse poder glorioso do sangue de Jesus para perdão de pecados na vida dela. Não para esse cotidiano da vida, porque se fosse assim, o Ministério da Saúde contrataria esses homens aí para ficar na porta do SUS falando do sangue de Jesus e com certeza quebraria as faculdades de medicina e os laboratórios, que não tinha mais gente, nunca mais ia ter gente doente. E outra coisa, nem de cadeia precisava mais, nunca mais pessoas ia ser baleadas, nada, porque um convênio custa R$1.500. Você vai para o médico e tem um pastor na porta da igreja lá dizendo que através do sangue de Jesus você está curado. Quem é que vai pagar um convênio de R$1.500? Quem é doido? Quem é louco? Quem é besta? Até os ricos, se soubesse disso. Os pobres já estão morrendo mesmo aí, né? Você vai na fila do SUS aí, desses hospitais do SUS aí, a fila são infinitas filas. No entanto, a maioria são cristãos e estão dentro dessas igrejas aí. Dentro do candomblé, dentro do espiritismo, dentro da igreja católica. Com toda essa ladainha dessas pregações desses homens. E no fim, morre. E se fica são, vai envelhecer do mesmo jeito. Você nunca vai ver esses mantras que eles fazem, o poder do sangue de Jesus, tornar uma pessoa mais nova, 10 anos ou 20 anos, ou crescer a perna de alguém que nasceu sem perna, que alguém que perdeu a perna do acidente. Você não vai ver essas coisas, não. É porque o Senhor Jesus não se envolve nessas babaqueiras religiosas. Vamos ouvir outros aqui? Porque hoje eu vou aplicar o meu sangue e tem vidas aqui que estão presas, principalmente a vícios, e eu vou libertar, porque tem poder no meu sangue aqui hoje para libertar as pessoas. Olha, tem poder aqui hoje para libertar as pessoas. Você vê como são tenebrosos. O sangue do Senhor Jesus Cristo é para perdoar os nossos pecados. A libertação vem da verdade. A verdade liberta o homem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na verdade, o poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é para perdão de pecados. Para perdoar o pecado de todo aquele que crê. Paulo, então, quer dizer que o ladrão da cruz não deu tempo
tomar uma aula com esses pastores? Claro que não. Ele só teve que crer e dali para a vida eterna. Crer no Senhor Jesus foi salvo. Dali para a vida eterna. Porque se desce da cruz ali, meu irmão, desce da cruz ali, ninguém segurava o homem, ninguém ia segurar o homem, não. A verdade é que é o seguinte, é que a verdade liberta. As pessoas precisam ser libertas, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ah, mas eu tenho problemas, eu tenho um vício, eu tenho um pecado. Não cabe a esses religiosos. Se você crer no Senhor Jesus, as Escrituras dizem assim, que o Espírito Santo de Deus convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. Acabou. Você tem o Espírito Santo para isso. Você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo está sobre a tua vida e você vai poder se libertar. Você vai poder se conscientizar que o pecado não é certo. O que você não pode é perder a fé no Senhor Jesus. E a verdade vai te libertar, não se preocupe. Não tem esse poder aí instantâneo, essa coisa toda, essa ladainha que se você tiver aí, o sangue vai ser expelido. Isso é tudo conversa fiada para enganar as pessoas, para enganar aqueles que, infelizmente, não creem de todo o seu coração no Senhor Jesus. Você vai sair daqui livre. Sabe quem vai sair daqui preso hoje? Quem quiser. Quem está domesticando pecado. Quem falar assim, não, esse problema, ele não pode ir embora só com uma desinfetadinha do sangue de Jesus. Não é uma Entenderam? Quem tá aí não pode ir embora com essa desinfetadinha, certo? Eu acho que ele lembrou na hora daqueles borrifadores, né? Em banheiros, né? Que a gente usa nos banheiros, né? Aqui tem um que é grandão assim, que é pesado, quando é cheio. Acho que a gente esquece de, né? Acho que eles andam assim, né? É o borrifador espiritual. Que chega no pecador e faz assim, ó. Aí o pecador diz, tá bom pra mim, não faz mais não me molha com sangue não. Tá bom, então só uma borrifadazinha, né? Essa loucura, isso é uma coisa tão... Chega a ser até uma idiotice deslavada. E crer nisso, e crer nessas conversas, borrifadinha. Fé, meu irmão. Deixa as pessoas crerem no Senhor Jesus. Liberta esse povo, deixa esse povo embora. Esse templo desse menino aí só anda cheio. Só anda cheio de gente atrás dessas conversas fiadas. Vamos ouvir um outro tonto aqui. Falamos que íamos falar sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Agora temos que falar, né? Estamos pagando então essa dívida. Paz do Senhor Wallace. Esses aqui são outros mestres da lei, dos ensinamentos deles, que vão falar sobre o sangue de Jesus, porque eu conheço a igreja, porque eu frequentei e eu fui escravo desses mantras durante 18 anos. Então, o que eles tentam convencer para os seus seguidores é que a frase clamamos pelo poder do sangue de Jesus é uma doutrina a ser seguida, é impossível viver lá dentro sem essas doutrinas. Quem não vive, quem não adere a essa doutrina será mal visto e qualquer coisa de errado que houver na vida delas estarão incutindo na subconsciência dessas pessoas, que é porque ele não usa essa frase de efeito, que é clamamos, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Ok? Então é isso que eles vão tentar fazer. Não é diferente dos outros. Cada igreja tem seu argumento, seu modelo de evangélico, eu chamo isso de doutrinas de aprisionamento. Porque essas doutrinas de aprisionamento ela fisga o sujeito. Se ele sair daí para uma igreja que não tem a frase de efeito, ele tem que voltar para aí, porque a da outra não tem a frase de efeito do qual ele passou a acreditar. Porque, na verdade, ele não crê na essência, no mérito da coisa, que é Jesus em vós, a esperança da glória. Eu estou em vós e vós em mim. Eles não creem nisso, acreditam que, através da frase de efeitos, eles têm acesso e poder de Deus. É mais ou menos isso. Mas vamos escutá-los, né? O certo é escutá-los. Muita alegria, paz do Senhor, nossos irmãos e amigos ouvintes da Rádio Manaim, da TV Web Manaim, nossos internautas, queremos desejar a todos a paz do Senhor Jesus. Que maravilha. Bom, então nós falamos sobre o dia de descanso. Você já deve ter acompanhado, você internauta, deve ter aprendido muito, não é verdade, sobre este assunto tão precioso. Hoje nós vamos entrar num outro assunto mais... Quando ele citou aí dia de descanso, são aulas que essa igreja dá, e quando você ouve essas aulas, quem não gostaria de ouvir essas aulas seria os adventistas, que tem outro modelo de evangelho, e se pegasse uma dessas aulas, uma dessas pregações sobre o dia de descanso, com certeza iria xingar o Deus daí. Porque é assim, então essas aulas geralmente desdenham a outras denominações, e desdenhando outras denominações,
enaltece as crenças da dele, né? Então, cada igreja com suas crenças, cada igreja com seus modelos de evangelhos, e aí os seguidores são presos a essas práticas, ou melhor, a essas táticas. Maravilhoso. A importância do clamor pelo sangue de Jesus. Pastor Gilson, para a gente começar logo este assunto aqui, dando inclusive continuidade, nós falamos sobre o dia de descanso. Agora, o clamor pelo sangue de Jesus, este assunto que nós vamos dar início hoje, eu já quero adiantar para o nosso internauta, será dividido em 2 partes, serão 2 programas dedicados a este tema. É a continuidade, de fato, deste assunto, não é verdade? Sim, sem dúvida, porque trata-se exatamente daquele recurso que Deus colocou à nossa disposição, para nós termos acesso à presença de Deus, né? Foi a expressão da carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 19. Nós temos... Você percebe que eles fazem citação bíblica, leem até os textos, mas na hora de pregar, entortam as escrituras, usou como pretexto, para tentar, na pregação, nos ensinamentos, justificar a crença da frase. A frase dita, falada. Então, os seguidores pensam, se ele usou a Bíblia, e ele leu a Bíblia, então isso aqui são homens que mediam entre Deus e nós, e Deus está falando através deles. E aí consegue fazer seguidores assim. Então, quando ele diz assim, são recursos que Deus nos deu para se aproximar de Deus e adquirir bênçãos de Deus, alguma coisa sobre isso, correto? Então, dentro dessa igreja, a doutrina, o clamor pelo sangue de Jesus, é um dos meios de graças, que são 5 meios de graças que a igreja pratica, 5 gestos, né, que ir na igreja de manhã, 6 horas da manhã, consulta a palavra, já até falei sobre isso em outros vídeos, tal. Então, o clamor, a frase clamor pelo sangue de Jesus, quando vão começar uma reunião, ou quando vão terminar uma reunião, ou quando vão fazer um culto, ou fazerem qualquer coisa, orar por comida, orar por alimentos. Então, a oração sempre tem que dizer essa frase. Eles recomeçam um culto quantas vezes precisar, se o sujeito que vai fazer a prática de culto divino, se ele não fizer essa frase, alguém vai repreender ele para que ele recomece com essa frase. Você vê que loucura, né? Que escravidão terrível, não é verdade? A pergunta é, a frase clamamos pelo poder do sangue de Jesus é um recurso de Deus? É um meio de graça de Deus? Não é isso que as escrituras nos diz. Lembra que eu li o texto no instante para vocês? Aqueles que vão além dos ensinamentos de Jesus, quer dizer, não estão contentes com o derramar de Jesus na cruz do Calvário, feito uma vez por toda sobre a vida daquele que crê no Senhor Jesus, para aqueles que querem crer, que vão crer no Senhor Jesus, substituir isso pela frase, crer que através dessa frase se aproxima de Deus, que isso é um meio, recurso que Deus deu para eles se aproximarem de Deus. Sabe o que as escrituras dizem sobre isso? Olha só, nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Esse é o único meio de graça que Deus preparou para aqueles que creem no Senhor Jesus. A fé. Qualquer outro recurso, frases, gestos, objetos, símbolos, não tem efeito nenhum diante da verdade, diante dos princípios de Deus. Então essa ideia de que é um recurso que Deus preparou, ela não se sustenta. Eu queria adiantar para outro pregador de uma outra igreja, mas se eu continuar aqui, ele vai fazer citação que para justificar a frase clamamos pelo poder do sangue de Jesus, ele vai lá em Adão e Eva, Abel e Caim, quando ofertou a Deus, um ofertou frutos da terra, ofertou legumes, ervas, e o outro ofertou o sacrifício de um animal. Muito bem, não tem problema nisso. Ele vai falar sobre isso. Para ganhar tempo, vou explicar para vocês aqui. Ele vai falar sobre isso. Mas que realmente Abel ofertou um animal e para que houvesse, Deus se agradasse ali, era Deus já mostrando que através do sacrifício de um animal, era o cordeiro que Abel ofertou a Deus, era o que agradava a Deus. Mas, gente, lembra que as escrituras dizem na nova aliança que as coisas da antiga aliança são sombra das coisas futuras? Você vai atrás das sombras, se nós já temos o Cordeiro de Deus, que já uma vez por todas já deu o sangue por nós. Que o verbo se fez em carne, não tem que nascer de novo, não tem que Jesus ficar nascendo toda hora, todo dia.
Jesus já nasceu, já morreu, já derramou seu sangue, já ressuscitou. O que nos resta é usar esse único meio de graça chamado fé. É o mecanismo, veículo que Deus nos deu para chegarmos diante do Pai. É com o coração contrito, crendo no Senhor Jesus. Adão, Abel. Abel conhecia a graça? Abel conheceu o verbo em carne? Abel conheceu o mediador entre Deus e os homens? É claro que não. Moisés ainda nem tinha escrito. Quando Abel existia, nada ainda havia sido escrito, que veio ser escrito anos depois, muitos, centenas de anos depois que Moisés veio escrever os primeiros livros da antiga aliança, melhor dizer, da Torá. Tá entendendo? Então, mas eu vou deixar ele falar sobre isso e vocês estarão entendendo. Vamos lá. Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, é o novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Beleza, isso aí tá corretíssimo. Não precisava nem dizer que quem crê em Jesus, ainda que não tenha essas informações, será salvo, porque a salvação é pela fé. Para que o homem ignorante, crendo ele e não tendo conhecimento, ele possa entrar na glória de Deus pela fé em Cristo Jesus. É interessante também, ao abordar esse assunto, lembrar que nós sempre lemos um texto da palavra do Senhor que serve de base para o entendimento deste assunto sobre o clamor pelo sangue de Jesus, que é a carta que Paulo escreveu, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo... Ele vai tentar usar textos bíblicos para justificar a crença. Só que os textos bíblicos, em lugar nenhum das Escrituras, alimenta a crença de que, através de uma frase dita, clamamos pelo poder do sangue de Jesus, há um grande efeito, Deus vai agir grandemente. Isso não tem base bíblica. No mérito dessa questão, não tem princípio. No mérito desse assunto, não fala sobre essa crença em frase de efeito. Essa frase de efeito. Você já imaginou um mudo, um surdo, sem poder falar essa frase de efeito? Você já imaginou uma reunião desse povo e um surdo tem que falar, lá, irmão, vamos lá, clama aí pelo sangue de Jesus e ele... Ah, não, mas os irmãos agora sabem Libra. Claro, de 5, 6 anos pra cá, 10 anos, estão ensinando Libras. E antes, foram todos pro inferno? Ô, povo, Deus me livre, meu. 11, o versículo é o versículo 26. 1 Coríntios 11, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Muito bem. Wallace, um aspecto interessante é que ele usou esse texto de Coríntios para justificar a frase. Em nenhum lugar, nem nesse texto que ele leu, justifica essa frase de efeito, clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Você pode procurar as escrituras, que você vai ver que ali, em nenhum lugar, Paulo faz menção dessa frase. E quando Paulo lê isso, Paulo não estava ali presente naquela reunião que havia. Isso é uma carta que Paulo enviou aos de Coríntios, porque havia festa em Coríntios e havia banquete mesmo, de regada a vinhos. Lembra que no começo dessa carta, Paulo diz, vós se reunis não para melhor, mas sim para pior. Paulo, essa carta aí é até uma repreensão de Paulo. Paulo repreendendo os de Coríntios. Não estava abençoando, não. Estava repreendendo. Porque eles faziam essa festa, os que tinham comida, levavam comida, comia tudo e largavam os pobres sem comida. E eles iam enchiam a cara aí. Leia lá nesse texto que ele acabou de dizer aí, que vocês vão perceber que lá o povo estava se embriagando. Então era uma festa que era regada a vinho, que embriagava mesmo. Mas Paulo diz, por isso que enquanto uns se embriagam, o outro passa fome. Paulo chega a dizer isso lá em Coríntios 11. Lê lá que você vai procurar, você vai dizer, eu não acredito que esse povo enrola a gente até nisso. Pois é. Por isso que eles justificam aí a santa ceia deles, aí transformando um pedacinho de pão, no corpo de Cristo, e transformando um copo de suco de uva em o sangue de Jesus. Não é uma loucura, um engano? Usa símbolos, objetos como símbolos.
E Paulo faz essa citação, não é Paulo que fez isso, não. Paulo não pegou um pedacinho de pão e apresentou a Jesus, não. Apresentou, isso aqui é o corpo de Cristo, não. Era Paulo, isso aí é uma carta que Paulo estava lendo. Mas eles dão a entender que Paulo aí estava celebrando uma ceia e fazendo referência a essa frase, clamamos pelo poder do sangue de Jesus. É por isso que engana as pessoas. E quando você vai ver, Paulo está fazendo uma citação lá de Jesus, quando Jesus pegou o pão e disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Pegou o cálice de vinho e disse, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Isso se cumpriu na cruz do Calvário. É essa fé que eu tenho que crer, que esse pão e esse vinho na cruz do Calvário ali, foi o que Jesus disse, esse é o meu corpo partido e esse é o sangue da nova aliança. Então, isso se cumpriu na cruz. Não era para criar nisso um ritual religioso, não, que é chamado de Eucaristia na católica, e as filhas católicas chamam isso de Santa Ceia. Tanto é que Jesus diz lá em Mateus 17, né? Tudo aquilo que entra pela boca sai pelo ventre. Então Jesus não estava tratando ali de que os cristãos na nova aliança, que Jesus ali não estava ainda na nova, Jesus estava ali na velha aliança, cumprindo-se a velha aliança, e o testador, a nova aliança só passa a valer quando o testador morre. Então Jesus pegou aquilo ali fisicamente mostrando do que ia acontecer, fazendo ele citação do que ia acontecer na cruz do Calvário. Então Jesus, quando pega esse sangue, então quando eu quero fazer isso, eu faço lembrança na minha mente, no meu coração. Jesus na cruz partiu, o corpo foi partido, foi transpassado por mim e eu creio nisso. E é isso que eu divido com aqueles que estão presos nessas religiões. E que na cruz do Calvário, o sangue foi derramado em favor de muitos. E é isso que eu divido com quem não tem. É isso que eu digo para eles, que vocês só precisam crer nessas coisas, crer na vida eterna, crer que Jesus já deu a vida, já derramou o sangue. Então não adianta essas crenças, pegar pedaço de pão, pedaço de suco e dizer que é o sangue de Jesus, dizer que é isso. É engraçado que eles clamam pelo sangue de Jesus, porque eles não clamam pela carne de Jesus. Porque eles não criam também o ritual da frase de poder. Ó, Jesus não pegou só o pão, pastor. Jesus Jesus não falou só do vinho, não, pastor. Jesus também falou pegou o pão e disse, ó, o meu corpo, que é partido por vós. Cria agora a doutrina aí, gente. Inventa a doutrina revelada que agora nós temos que clamar também. Clamamos, Senhor, pela carne de Jesus, porque Jesus pegou o pão e o vinho, não é isso? O vinho, ele falava do sangue dele derramado na cruz. E a carne do corpo que seria transpassado, partido na cruz do Calvário com os pregos cravados em suas mãos. Então, cria a doutrina da carne. Faz até medo de dizer isso, e amanhã eles criarem mesmo. E criam mesmo. Esse povo vai além de Deus, vai além das doutrinas de Jesus, fácil. Se o líder ouvir isso que eu estou falando, ele deixa aí um tempo, depois de um ano ele vem com essa revelação e cria. Agora vamos clamar também pela carne de Jesus. Lembra lá? Ele vai usar esse texto de Corinto lá para justificar essa doutrina do agora clamamos pela carne de Jesus. Rapaz, engana o povo de todo jeito. Eu não aguento mais ver isso aqui. Vamos procurar outros. Vamos procurar outros aqui. Vamos lá. Vamos procurar outros. Queridos, nós... Olha, esse outro vídeo aqui é o líder daqueles outros que nós acabamos de ouvir. Era o meu grande líder, o meu Deus na terra, é esse aqui agora que nós vamos ouvir. Por quê? Debaixo de Deus, esse é o mediador e mais um grupo de pessoas do lado dele, que media as informações de Deus para o rebanho dele. Que eu vivi lá 18 anos e eu acreditava nisso e reproduzia para os outros esses enganos, como esses dois que nós acabamos aqui ouvir, que é comandado por esses aí. Então, esses que nós acabamos de ouvir, reproduz o que aprendeu dos líderes mor da santa denominação deles, correto? Agora, vamos ouvir, você vê como engana perfeitamente, a origem, como eles conseguem incutir na cabeça de quem chega nesses ambientes religiosos, e eu fui enganado por 18 anos por isso. Olha o que o líder diz. Temos uma mensagem que o mundo não tem. Isso é que precisa ser entendido. O mundo não conhece a mensagem do clamor pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque ele fala... Viu? O mundo não conhece a mensagem do clamor. O mundo não conhece a frase clamamos pelo poder do sangue de Jesus. É isso que ele está dizendo. Como se a vida eterna do homem dependesse da frase. Dependesse desse suposto conhecimento único deles, e não a fé em Jesus. Quer dizer, a fé em Jesus fica em que plano fica? Você já nem sabe.
Porque se é algo tão especial, se é algo tão único, particular deles, a pergunta é, a fé em Jesus se torna insuficiente. Porque trocar essa crença deles pela tua fé no Senhor Jesus. Vai, tonto. Porque diante do Deus eterno, tu vai ser cobrado por essa frase ou tu vai ser cobrado pela fé em Cristo Jesus? Eu prefiro a fé única em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso único Redentor. Acabou. Do sangue, ele fala do sangue como se fosse uma coisa biológica. Ele fala do sangue como se fosse um pensamento, como se fosse uma ideia. Ele canta, o sangue de Jesus tem poder, me lavou, me lavou. Isso ele está aí desdenhando as outras irmãs evangélicas, outra denominação evangélica, que são irmãs, tudo são irmãs, na verdade, né? Cada uma com seu modelo de evangelho, aprenderam isso com a mãe católica, que desenhou também o modelo de evangelho dele na terra, bem particular, e as crenças católicas que o diga. Essa também é uma das filhas, e nós podemos dizer que ele está desdenhando as irmãs, por isso que são briguentas. As irmãs são briguentas. Então, ele está desenhando e desdenhando as outras irmãs denominações. Ele está dizendo que os únicos que sabem do clamor é eles, que sabem clamar é eles, e o modelo de clamar é o deles. Porque o das outras, sabe, imaginou? E os das outras estão dizendo que eles são certos e passando as informações que eles estão certos. Esse aqui está dizendo que não, que eles já estão mentindo e que o certo é o deles. Dá para você entender esse Deus de confusão? Eu conheço muito bem esse Deus de confusão. Eu quero o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que não habita em templos e não requer nada das mãos dos homens. Como se ele precisasse de alguma coisa. Porque esse Deus, que esses homens incutem na cabeça de você, é um Deus que precisa de você para tudo. Até para mentir. O sangue não tem poder, mas tudo é sem nexo. Ele não sabe essa ordem de onde vem, porque vem. E nós entendemos a coisa mais simples do mundo, que vai ser dito daqui um pouco. É que o sangue, ele tem uma função no corpo. É o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus, que dá vida ao corpo. É o Espírito Santo, faz movimento, faz tudo lá. Entenderam? O Espírito Santo, o sangue de Jesus é o Espírito Santo. De onde ele tirou isso? Em que lugar das Escrituras ele tirou? Jesus disse isso, olha, o meu sangue é o meu Espírito. Então Jesus derramou o sangue dele na cruz. Aí Jesus diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Se é como ele diz, então Jesus deveria ter dito, olha, vou para o Pai, mas eu enviarei o meu sangue. Ou então deixarei aqui agora o meu sangue para vos ensinar todas as coisas. Correto? Se assim fosse, como ele está dizendo. Então ele não tem base bíblica para isso. Ele não tem princípios bíblicos para dizer que o sangue de Jesus é o Espírito Santo. Mas os seguidores deles acreditam. Levam sobre si essas doutrinas. E é aquilo que eu li distante. Aquele que vai além dos ensinamentos de Jesus, esse não tem o Pai. Por isso que eles têm que buscar todo dia Deus, porque não tem o Pai. E se beber da água da vida, conhecer Jesus, a água que eu lhe der, nunca mais terá sede, esse tem o Pai e tem o Filho. Porque ele não foi além dos ensinamentos de Jesus. Mas vai atrás desses ensinamentos, aí tem que ficar no pé deles para ouvir a mediação de Deus e esses homens. E aí eles incutem o que eles quiserem na cabeça dos seus seguidores. Por isso que eles acreditam e são dependentes e nunca saciam sua sede nos cultos desses homens. Deu para entender? Vamos ouvi-los. Outra coisa. Parece-me que nas Escrituras, parece-me que diz assim, que veio o Espírito Santo sobre Maria e engravidou Maria, correto? E ela gerou uma luz, e ela gerou a Jesus, dada a luz, por intermédio do Espírito Santo, correto? Se o que ele está dizendo é real, então quem engravidou Maria não foi Jesus, não foi o Espírito Santo, foi o próprio sangue de Jesus que engravidou a mãe de Jesus. Hã? Porque se veio o Espírito Santo sobre Maria e ela teve Jesus, então veio o sangue de Jesus e engravidou Jesus? Não tem sentido. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Pai, gerou a Jesus para derramar o seu sangue, para perdoar os nossos pecados. E indo Jesus ao céu, antes disso disse, enviarei, não deixarei órfão. Que se deixasse órfão,
esses líderes tomavam 100%, roubavam o coração da humanidade. Mas graças a Deus, Jesus não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo Consolador para nos ensinar todas as coisas, para que esse pessoal, esses líderes religiosos, com esses enganos e essas mentiras, não roubasse o coração de todo mundo. Nem todos se renderam a eles e nem todos ficarão prostrados diante desses enganos deles. Porque o Espírito Santo de Deus nos liberta, nos convence da justiça, desses pecados e do juízo que há de vir sobre a terra. Vamos terminar ouvindo mais aqui um pouco? Na vida do corpo. Nós não usamos estudo bíblico. Estudo bíblico não é o nosso ministério. Isso aqui, uma vez, isso aí é doutrina, isso aqui são aulas de seminário que você paga para ir nesse seminário, paga um valor até que é razoavelmente barato, mas é um valor que dá para cobrir as despesas, dentro dessas igrejas, dentro dessa igreja, e ainda sobrar lucro para a denominação construir patrimônio religioso na terra. Porque esses seminários dão lucro, porque eu sei disso, porque eu já fui comprador de lá, e comprador de compras para seminários, então eu sei muito bem que esses seminários, o fim desses seminários dá um bom lucro. No fim de cada seminário, deixa lucro para a denominação. E o que nós podemos dizer é que quando ele deu essa aula aí, ele dizia que a igreja, a denominação, não se baseia em estudos bíblicos. Só que como esse pessoal é camaleônico e dançam conforme a música e mudam conforme os seus interesses, hoje eles já pregam diferente hoje, que tem que ter escola dominical e não vive sem escola dominical. Isso há muitos anos já. Mas os seguidores jamais vão questionar, mas o senhor não disse isso, que não se baseia em estudos bíblicos? Discriminava e criminava a teologia, estudo teológico, faziam chacotas, piadas com quem estudava teologia, proibia a fazer teologia, seria até disciplinado a não ser levantado a pastor se fizer teologia. E hoje já estão querendo dar teologia para os membros, tá, para os comandados. Então esse pessoal tem a plateia que dão ouvido a eles, obedece a eles e segue a eles. Por isso ele não tem nenhuma dificuldade de manusear para lá e para cá as doutrinas deles, porque vai ter um rebanho dependente, carente dessas coisas, carente de Deus, sede de Deus. Mas acham que vão saciar a sua sede com essas doutrinas, com esses ensinamentos. E o resultado é escravidão religiosa, é fardo religioso que vão levar sobre si. Vamos lá. O nosso ministério é revelação. Então... Pronto. O que ele acabou de dizer foi o seguinte, que a denominação não se baseia em estudos bíblicos, mas se baseia em revelação. Você entendeu isso? Você entendeu? Os milhares de pessoas que saíram dessa denominação, hoje entendeu isso. Que são ministérios baseados em revelação. Lembra quando Jim Jones levou lá 960 pessoas a se suicidarem na Guiana Francesa? Ministério baseado em revelação. Quantas seitas na Terra, a cientologia, que escraviza milhares de pessoas, e odeiam quem sai de lá e quem fala a verdade, como eles odeiam quem sai de lá e fala a verdade sobre o que acontece lá dentro. Por quê? Porque com revelação eles dominam os seguidores. Se o seguidor tiver uma questão, ele levanta uma revelação. O seguidor diz, quem sou eu para ir contra a revelação? Por isso que eles têm um mantra lá dentro, que a revelação suplanta, a revelação é superior à razão. Que eles não querem que os membros pensem, questionem, reflitam, não. Então a revelação domina. Você acha errado uma coisa, vem alguém, o senhor me revelou. Aponta uma mentira, aponta um engano, aí vem outro lá e fala, Deus acabou de me revelar. E sempre um Deus conivente para manter as mentiras no lugar que está. É por isso que eles também têm outro mantra, diz assim, não remova os marcos antigos. Usa um texto isolado das escrituras, por quê? Porque qualquer um que entre dentro dessa denominação, e todas elas fazem isso, sem exceção, questionando as pregações, questionando as doutrinas, os comportamentos religiosos deles, eles vão ter sempre alguém predisposto, com a mente já contaminada, com a subconsciência já contaminada, a ter uma visão, uma revelação, para repreender quem quer que seja que se levante contra eles. Rapaz, coisa de doido. Eu não vivi isso. Até hoje, eu não pago caro por isso. Fiquei 18 anos enterrado nisso. Os movimentos, eles fazem estudo bíblico. Então eles pegam um texto e começam a esmiuçar aquele texto, repetir. Viu? Os movimentos, outras igrejas. Ele está falando de outras igrejas
criticando que usa os textos bíblicos, correto? Aquele texto, aplicar uma palavra literalmente ali naquele texto. Nós não. Nós é aquilo que vai além da letra. Viu? O que é aí além da letra? Eu vou dizer para vocês que eles usam o texto, usa a Bíblia, texto fragmentados, para dizer que a letra mata. Ele não aceita que quando a escrita disse que aquilo ali, a letra mata, era a lei, era a antiga aliança. E que na graça do Senhor Jesus, nós temos essa graça maravilhosa e o Pai revelou o Filho. Então, eles não creem que a nova aliança é revelando Jesus. A nova aliança, as escritas da nova aliança, revela Jesus como a palavra de Deus. Eles não querem isso. Por isso que eles usam a Bíblia como a palavra de Deus, que aí, através do ir além da letra, em um texto bíblico, eles inventam o que eles quiserem. O que eles disserem, os membros aceitam como verdade. Aceitam como Deus falando. É mediação entre Deus e eles. Isso é uma loucura. É triste, mas os filhos de Deus estão enterrados nesses enganos religiosos. Como livrar esse povo disso, não sei. Só a verdade pode libertar esse povo. Vai além da letra. É por isso que nós temos que ter cuidado, porque para nutrir o corpo, nessa hora tem que ser pela revelação. Imaginou? Para nutrir o corpo, tem que ir pela revelação. A verdade diz assim, as escrituras dizem assim, que Jesus, na cruz do Calvário, Jesus foi levado à cruz, e que através do seu sacrifício, Jesus uniu a todos. Todos nós estamos unidos em um único sacrifício. Não através de revelações particulares de denominação. Eu estou em Cristo não porque eu tenho denominação, porque nem isso eu gosto, nem quero, nem vou. Eu estou em Cristo porque eu creio que Jesus morreu por mim. É língua, tribos e nações unidas por um único só sacrifício, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Mas o que eles querem dizer é o seguinte, que nenhuma outra igreja tem o que eles têm. Eles têm revelação além da letra. Então eles estão, na cabeça deles, corpo é só quem pertence à igreja deles, que está unida ali por causa da revelação dos líderes. Isso é seita. Isso é prática de seita. E eu estive lá dentro, fui pastor lá dentro e não enxerguei isso. Eu espero que você, meu irmão, espero você que esteja preso a esses ambientes. Que o verdadeiro Deus eterno, que não se envolve nessas lambanças religiosas, nessas intrigas religiosas. Que o Deus verdadeiro, através do seu Filho Jesus, e a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que está sobre a tua vida, a unção maravilhosa de Cristo Jesus, possa te ensinar, porque o Espírito Santo de Deus te ensina, para que outros não entrem na tua subconsciência ensinando essas coisas, e você pensa que está próximo de Deus, e você está se afastando da verdade de Deus, do Filho e do Espírito Santo do Pai. Infelizmente, muitos que chegam nesses ambientes, que não conhecem esses ambientes, que não houve crítica sobre esses ambientes, se deixam levar, mas um dia serão libertos. Um dia serão libertos. Pena que muitos desses, quando forem libertos disso, vai dizer, Deus, por que eu dormi tanto tempo? Porque eu levei tanto tempo para acordar. Deus não é culpado. Culpados somos nós, que não examinamos bem direitinho a verdade, entre verdade. Não fazemos reflexão sobre o que é verdade e o que é mentira, e nos deixando levar e atribuindo a essas religiões, a esses pregadores, a essas igrejas, atribuímos coisas que o Deus maravilhoso fez por nós e nós damos a glória seguindo a esses homens. Eu espero que você se liberte, eu espero que você não use, você não tenha essas práticas desses homens. Essas práticas que muitas vezes aprendemos desses homens e saímos por aí contaminando outros e outros e outros e outros e outros e outros. Eu espero que você se liberte. É o vai e não peques mais. Que esses pecados, imitar esses pecados, reproduzir esses pecados, é tomar parte nesses pecados. E a palavra de Jesus é, sai dela, povo meu, não tomeis parte nesse pecado. Quando ele fala dela ali, aqui, nesse momento, nós podemos dizer 100% de certeza. É nesse mecanismo dela, esse mecanismo da grande Babilônia, que envenenou toda a terra e contaminou toda a terra com seu cálice. E não tome parte disso. Você tem a Cristo. Você tem a Jesus na tua vida. Você tem o Espírito Santo do Pai na tua vida. Justamente para você não precisar de ser enganado por esses homens. Com a paz do Senhor Jesus e até a próxima.